Olá, no outro vídeo, a primeira série sobre funil de vendas, a gente falou um pouco sobre a importância do funil, aplicar essa ferramenta nas operações comerciais aí. E hoje eu queria falar sobre as principais etapas do funil, ou pelo menos as que são mais comuns, ok? A qualificação é uma das etapas mais importantes de todo o processo, porque é nessa etapa que a gente vai poder explorar um pouco mais sobre o cliente, a necessidade principalmente que ele tem. Essa etapa onde a gente vai poder explorar sobre o contexto, quer dizer, do que está em volta de toda essa demanda que ele trouxe, ou muitas vezes quando a gente vai fazer uma prospecção ativa, a gente poder explorar os elementos que vão fazer sentido aí para a negociação, né? Então, mais do que entender a demanda, entender o que está por trás dessa demanda. Quais são as pessoas envolvidas no processo, quem decide, o demandante, o influenciador, eventualmente quando tem influenciador. Então, levantar o máximo de informações possíveis a respeito daquela demanda que o cliente está colocando. É a partir daí que a gente vai conseguir avançar um pouco mais para a etapa seguinte, tá? Vocês podem ver isso ao lado nesse gráfico que a qualificação é o primeiro ponto aí, é o ponto inicial. Ok, e aí a partir das informações que foram levantadas nessa etapa aí de qualificação, a gente passa para uma próxima etapa que é justamente de apresentação, ou seja, reunido, eu vou contextualizar todas essas informações e vou dizer então como que a gente está preparado então para atender essas necessidades que o cliente tem colocado. Então aí existem várias maneiras de se fazer. Se é uma venda que é mais consultiva, eu vou visitar o cliente, vou fazer uma apresentação institucional sobre a empresa, vou falar especificamente daquele produto que está aderente ali à necessidade daquele cliente, né? Se é uma venda mais direta por telefone, primeiro eu vou escutar e depois eu vou dizer então por telefone mesmo como que eu posso atender, as características do produto ou do serviço, enfim, para depois aí então eu avançar para uma terceira etapa do funil, que seria a apresentação da proposta. Tá? Então nessa etapa seguinte a gente está falando da apresentação do produto ou serviço, como a gente pode atender, e aí a próxima etapa então é da proposta. Bom, na etapa da proposta a gente vai então reunir, documentar ali numa cotação, numa proposta mais formal, de que maneira a gente vai poder atender essa necessidade, vai descrever as características, o prazo, a condição comercial, quanto custa, quanto tempo vai levar para entregar, e a gente vai então submeter essa proposta. Então, note que eu falei da etapa de qualificação, então vou ter um grupo ali de clientes nessa etapa de qualificação, eu vou ter depois, na medida que eu qualifiquei, clientes que vão estar numa etapa ali de apresentação, então onde eu estou nessa fase de apresentação, e agora eu vou ter um grupo de clientes na etapa de proposta, ou seja, todo mundo que eu já construí, submeti uma proposta comercial, para depois então a gente entrar na fase de fechamento, que é onde a gente vai poder dizer ali, a partir da negociação que a gente está fazendo com o cliente, se a gente ganhou ou perdeu essas oportunidades. Então, recapitulando, qualificação, reunir o máximo de informações possíveis ali sobre o cliente, a etapa de apresentação, ou seja, a partir dessas informações eu contextualizar ali de que maneira eu posso atender esse cliente da melhor forma, proposta, onde eu vou formalizar tudo isso, num documento, numa cotação, e depois o fechamento, onde eu tenho clareza ali se eu ganhei ou se eu perdi a oportunidade. Mais do que entender a consequência final do que ganhou ou perdeu, entender os motivos, o que levou aquele cliente a fechar ou o que levou aquele cliente a não fechar conosco. É isso aí, sucesso.